Oiê, Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. 2025, estamos inaugurando aqui o primeiro episódio de 2025 com um cara que eu sou muito fã, que é um fotógrafo, fotojornalista, jornalista, incrível, tem um currículo aqui sinistro e é super gente boa, assim, super humilde, e eu acho que a gente vai aprender muita coisa legal com ele hoje. Mas antes da gente falar do nosso convidado, eu queria só deixar uns recadinhos aqui, falar do nosso patrocinador da Pixelu, que é uma plataforma online que oferece para o fotógrafo a possibilidade dele trabalhar com smart albums, smart slides e galerias para entrega de foto. Todos os meus clientes sempre elogiam as galerias porque elas são bem elegantes e hoje em dia até o e-transfer tá cobrando, né? Então é uma maneira de você trabalhar com um serviço bem bacana para o seu tipo de trabalho. Também queria deixar um abraço aqui para o Laje, Fábio Laje, o dono aqui da Betamax, desse estúdio que a gente grava, que ele fez uma cirurgia, deu tudo certo, tá tudo bem. Ficou um tempinho aí de molho no hospital, em breve ele estará de volta aqui com a gente. E já começar a anunciar, fazer propaganda dos congressos que vão acontecer, que são nossos parceiros e apoiadores aqui no podcast. Primeiro, Trocando Ideias, que aqui do Rio de Janeiro vai para a 7ª edição. Esse ano serão 2 dias de congresso e vai acontecer no dia 3 de junho e 4 de junho, lá no Recreio dos Bandeirantes. Eu vou falar mais para frente sobre isso, mas já vou deixar o link aqui para vocês consultarem, olharem o ingresso, já aproveitar os primeiros lotes, que é mais barato, e conferir quem que já está na programação. Em segundo vem o outro apoiador, o Revolution, que é um congresso itinerante, que esse ano estará em Curitiba, São Paulo, Goiânia e BH, começando por Curitiba dia 11 e 12 de março, e depois em seguida São Paulo 10 e 11 de junho. As próximas datas eu vou deixar aqui no link do episódio e também o link do site do Revolution para vocês consultarem. É um congresso bem bacana também, tem bastante conteúdo e vale a pena vocês darem uma olhada. Vamos falar do nosso convidado? Nosso convidado se chama Eric Dahl, ele é natural do Rio de Janeiro, ele cursou jornalismo, fez mestrado e doutorado em comunicação e cultura, há anos fotografa conflitos sociais no Brasil e em vários lugares da América Latina, trabalhou no The Intercept Brasil como editor de fotos e no The Intercept como assistente de jornalista do Glenn Greenwald. Entre 2019 e 2024 foi fotógrafo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, D.C. e atualmente é pós-doutorando e coordenador de comunicação no NetLab da UFRJ e membro fundador da agência Farpa. Cara, tem um currículo pesado, que ele esqueceu de falar que ele também é professor, um excelente professor, dava uma aula incrível de luz e composição na escola de imagem. E dali que eu fiquei fã dele, assim, como os outros alunos da turma. Eric, obrigada por aceitar o convite. Eu sei que foi difícil, né? Porque as câmeras dão uma intimidada, que é fotógrafo gosta de ficar por trás. Mas eu acho que vai ser um papo legal e a galera vai conseguir aprender bastante aqui com você. Pô, responsa, né? Você não tinha me contado de tudo isso. O que? Da sua biografia? Que era a primeira vez de 2025. Ah, mas... Você dizer que a galera vai aprender muito comigo. Mas vai, pô. Então, vamos ver. Bom, pelo menos eu acho que vai, né? Se você não ficar tímido, eu trouxe até cerveja pra ele, gente. Já estava disposto aqui, mas ele tá dirigindo. Perfeito, pois é. Ele veio de moto, aí não dá. Mas eu não vou ficar tímido não, pô. Vamos lá, sem cerveja. Eba, então tá bom. Vou tentar. Qualquer coisa a gente vai assim mesmo, entendeu? Finge que estamos só nós três aqui. Otávio, eu e você. Beleza. Então, Eric, você tem uma trajetória incrível aí como fotógrafo, né, documentando conflitos sociais em diversos países. Como que você chegou na fotografia? E o que te levou a focar nesse tipo de registro? Pô, pra ser bem sincero, eu nem sei direito. Mas quando eu entrei na faculdade de jornalismo... Você já fotografava nessa época? Eu acho que eu tinha câmera já. Tinha uma Yashica, assim, que era... Tinha umas amigas que tinham essas câmeras SLR, assim, né? Pô, achava aquilo mágico, achava aquilo super legal, e um dia eu consegui uma. Então, quando eu entrei na faculdade, já tinha, assim, né? Tinha câmera, mas essa câmera, né? Não era digital nem nada.
Mas eu gostava pra caramba, assim. E aí, logo quando eu entrei na faculdade, os primeiros períodos, assim, eu já entendi que eu não ia querer muito ser jornalista de redação, assim. Muito ajudado por uma aula também do Dante. Você teve aula com o Dante? Tive aula com o Dante, cara. Dante é maravilhoso. Dante é maravilhoso. E a aula do Dante foi transformadora pra mim, cara. Não só pra eu mesmo entender que eu queria fazer fotografia, né, fotojornalismo, mas especialmente conflitos mesmo, assim, né, de direitos humanos, não sei como colocar isso. Porque ele tinha, ele fazia, cara, a aula do Dante era uma parada surreal, cara, era muito foda. E ele mostrava várias... E tem um filme específico que é sobre o Dan Eldon, que era um cinegrafista, não era nem fotógrafo, era um cinegrafista, porra, vivia muitos anos, né? Talvez fosse da BBC que morreu numa cobertura, e aí a irmã dele faz um filme sobre ele, acho que é Dan Eldon morrendo para contar a história. Um nome meio dramático, né? Mas é um filmaço, assim. E outra, ele mostrava muita coisa, né? Era uma aula muito, muito boa. E eu acho que ele foi a gota d'água, assim, aquilo que me falou assim, não, realmente, é isso aí que eu quero fazer. Você estudou na UF ou na UFRJ? Estudei na UFRJ, ele dava aula nas duas, né? Eu estudei na UFRJ. E ele me ajudou depois pra caramba também, assim, a conhecer outros fotógrafos, me apresentou uma galera. Ele foi um cara muito, muito especial pra mim, assim. E eu acho que, em paralelo a isso, eu comecei a fotografar casamento logo no início da faculdade também. Outro dia eu descobri, foi em 2008 que eu comecei a fotografar. O primeiro casamento, o Márcio falou, que foi com o Márcio Monteiro, que acho que já teve aqui. Já teve aqui. Márcio tem uma legião de fãs aqui. Então. Tem gente que assiste o episódio dele. Tem um ouvinte aqui, o José Fábio, que ele já ouviu mais de 5 vezes o episódio do Márcio. O Márcio, então, ele me contou outro dia que o primeiro casamento que a gente fez foi em 2008. Então era assim, terceiro período de faculdade. E aí, enfim, minha vida começou a virar ser fotógrafo mesmo, de tudo que eu podia fazer, né? No início eu fiz muito casamento. Casamento hoje em dia eu não sei como é que tá, mas na 2016, assim, na época que eu comecei a fotografar casamento, tinha uma pegada muito de fotojornalismo, né? Eu acho que... você tem uma coisa do inesperado, né? Do casamento, né? Você tem que ficar meio ligado, assim. Tem uma coisa dessa linguagem. Acho que quando a gente começou a fazer, a gente já começou meio com isso, assim, porque aquela coisa super tradicional era uma coisa que ninguém... Não é o estilo do Márcio. Exatamente. Mas, sei, foi meio que assim que eu comecei. E aí, o jornalismo, fotojornalismo mesmo, eu sempre fui do movimento estudantil, né, na universidade. E uma vez eu fui para Brasília para uma manifestação, sei lá, não lembro o que era mais, mas a gente meio que ia ocupar o Ministério da Educação. E aí, a polícia chegou e eu já fotografava tudo que eu podia, né? Eu já tinha câmera. Eu não lembro que ano foi, cara, isso eu vou ficar devendo. Mas eu tava lá, aí, uma violência policial incrível. A polícia de Brasília é notadamente violenta. Com o movimento social, né? E aí eu tirei umas fotos lá e eu tava, olhando as fotos na câmera, assim, olhando, e veio um jornalista do Globo, que eu também não vou lembrar o nome. E aí ele olhou e falou, quero comprar tua foto. Aí eu, caraca, tá bom. Sabia como é que era o negócio. Aí ele falou, não, eu quero comprar e tal. Veio um editor. Aí veio um editor lá da redação, com computador e tal. Eu lembro até que ele chupou minhas fotos todas. Pegou meu cartão, pegou todas as fotos. E na época eu falei, caralho, tá bom, pega aí, mano. Não, enfim, não que ele tenha usado nada. Ele pegou todas e usou só a que eles compraram mesmo. E foi a primeira vez que eu publiquei uma foto no jornal. E eu achei maneiríssimo, né? Achei a coisa mais legal. Irado, foi muito bom. E depois, sei lá, depois eu comecei a fotografar pra agências. Veio 2013, todo mundo meio que virou fotojornalista, né? Comecei a fotografar muitas coisas, assim, o dia inteiro na rua. Você chegou a cobrir aquelas manifestações que tinham aqui dos Black Blocs? Cobri tudo aquilo. Tava na pós naquela época, era muita coisa que tinha ali no centro. Era muita coisa, né? Eu tava justamente, se eu não me engano, tava fazendo mestrado. Então eu era bolsista, né? Então eu tinha tempo, né?
Meu mestrado é minha dedicação integral, entre muitas aspas, né? Então eu fazia qualquer pauta, não tinha hora, né? Em 2013 era todo dia, né? 2013, 2014 era todo dia na rua, cara, era uma diversão. Foi um período, nesse sentido, assim, foi um período bom. E aí, muita gente se formou ali, né? Eu também, né? E como é que você conheceu o Glenn para você chegar a trabalhar com ele? Cara, o Glenn foi uma indicação, uma amiga minha conhecia o assistente dele, de então, e eles precisavam de mais um. E aí ela me indicou. E aí eu fui lá um dia na casa dele, sentei numa mesa parecida com essa. A gente trocou uma ideia e tal, e no dia seguinte eu tava trabalhando. Foi bem assim, cara. E aí eu conhecia ele, né? Eu sabia quem ele era, óbvio, e ele obviamente sabia quem eu era. Conhecia, eu tinha lido o livro e tal. Não sei o nome em português, acho que é Sem Lugar para Se Esconder. Eu não sei o nome. É No Place to Hide. Que era sobre o Snowden, né? Sobre o caso de Snowden. E aí, fiquei animadíssimo, né? Caralho. Conheceu o cara e tal, aí sentei na mesa, pessoa mega simples e tal. Aí no dia seguinte, acho que foi numa sexta, na segunda-feira eu tava lá, trabalhando com ele. E fiquei 2 anos, né? Entrei em abril de 2016, se não me engano, saí em abril de 2018. Aí você começou primeiro como editor de fotos e Não, aí... eu comecei primeiro com ele. Com ele. Primeiro com o assistente dele. E aí, um pouco depois, o Intercept foi lançado. E aí eu comecei a fazer as duas coisas. Mas comecei primeiro com ele. Eu acho que eu comecei em abril, se não me engano, e eu acho que o Intercept Brasil deve ter sido lançado em julho, talvez. Porque, enfim, teve que achar lugar, achar gente, foi um processo, assim. Então eu comecei com ele. Depois é que rolou o Intercept Brasil. E fiquei até abril de 2018, se não me falha a memória. E aí teve uma época que você foi pra fora. Não, pelo Intercept. Não, durante esse tempo não. Não? Não, durante esse tempo não. Eu fiquei até 2018, aí eu saí, tinha que terminar o doutorado. Já tava entre 2019 e 2024, né? Que você foi da Comissão Interamericana, é outra coisa. Foi. Eu, depois de terminar o doutorado, eu sou muito ruim com datas, cara. Uma dificuldade. Não, relaxa. De meses. Tá tranquilo. Mas eu acho que foi isso. 2018, início de 2018 eu saí do Intercept. Aí durante 2018, a comissão contratou o Farpa para vários trabalhos, várias visitas da comissão. Uma no Brasil. Eu fui para Boulder, né, no Colorado. Fui para Costa Rica. Tudo isso fazendo freela, né? E fui para Washington. Quando que vocês abriram o Farpa, a agência? Caraca, tá vendo? Foi você que... Joga essa Não, foi você que fundou, não. Não, só pra saber se tem muitos anos. Um dos fundadores. Eu acho que foi em 2016. Se não foi 2017. Porque o Thiago, que também é um dos fundadores, eu o conheci no Intercept, que foi a partir de 2016. Eu acho que deve ter sido no final de 2016. Mas eu sou um dos fundadores. Eu, o Thiago, enfim, outras pessoas que não estão mais. Eu acho, tenho quase certeza que os que estão hoje éramos eu e o Thiago, só que estávamos no início. Legal. E o seu trabalho acadêmico? Que você já está no pós-doc, né? Você acha que isso influencia nessa sua abordagem fotográfica? Tem relação com isso? Eu acho que dificilmente alguma coisa não influencia, né? Claro que tem influência, mas são assuntos muito diferentes. Eu nunca estudei fotografia, quer dizer, nunca estudei pro doutorado ou pro mestrado fotografia ou nada muito relacionado. É claro que tem alguma relação, comunicação e tal, mas eu tenho muito interesse por estudo de estética, né? Eu estudei muito isso, mas é uma relação muito indireta, eu diria. Eu não sei se a minha fotografia é muito influenciada, ao menos diretamente, pela minha trajetória, sei lá como dizer isso, acadêmica. Assim. Você fala de estética da imagem? Eu tenho muito interesse pela abordagem
marxista da estética, de entender qual é a relação entre a forma e o conteúdo da arte, ou da cultura, da fotografia. Isso me interessa muito, assim. Como é que o mundo influencia as imagens que são produzidas, por exemplo. Isso é um estudo... Ou como é que as imagens podem influenciar o mundo. É uma relação dialética, né? Um influencia o outro, enquanto o outro influencia o um. Eu lembro que quando eu comecei a estudar fotografia, o professor mostrou uma foto do Che Guevara, que é uma foto de baixo para cima, que é cheio de analogias ali do que aquilo ali representava, né? E aí, quando o Trump sofreu esse atentado, que ele fez aquele gesto, e aí fizeram uma foto, um dos fotojornalistas estava lá, fez uma foto daquele momento, e eu achei que aquela ia ser a foto da campanha dele, né? Aquela foto é muito boa, né? Que foi uma foto assim que eu achei que eles fossem usar, falei, pronto, agora esse cara ganha realmente. Eu acho que aquela foto ajudou muito, inclusive. Porque mostra ele numa posição muito heróica, né? Enfim, tinha acabado de tomar um tiro, né? Ele levanta e, porra, ele foi muito esperto, talvez, de reagir daquela maneira. E a foto, e assim, o fotógrafo realmente... Porque não devia estar mole ali, cara. Devia estar o caos completo, cara. Ele enquadra a parada, a foto é foda, né? A foto é muito boa, cara. Teve até umas discussões, assim, uma galera falando, não sei se eu publicaria a foto, não sei o quê. Porque ia ajudar o cara. Tem isso também. Tem isso. Eu publicaria. O Sebastião Salgado é que fala isso, né? Que quando ele ganhou uma grana com um atentado de um presidente, né? E ele ficou muito famoso, só que aí ele falou que depois ele foi fazer um outro trabalho e tinha um cara que era um fotógrafo que tava lá, que dava um cartãozinho para as pessoas falando, eu sou o fotógrafo do atentado. Caralho, sério? Acho que era do Reagan. Eu não lembro quem era também. Não lembro quem era, assim, mas ele fala isso. E aí ele falou que ele chegou em casa e conversou com a Leia e falou, putz, eu não quero ser lembrado pelo fotógrafo do atentado do fulano, entendeu? E aí eles venderam na época para vários jornais para fazer dinheiro e depois eles tiraram a foto de circulação, tanto que é difícil de você achar essa imagem para poder mostrar, né? Você acha às vezes pequenininho em algumas, acho que na agência da Mag não tem. Mas ele não queria ser relacionado a isso, né? Claro. Tem isso também, você pode ficar marcado sem dúvida, por uma foto. Esse cara provavelmente vai ficar um tempo sendo lembrado por essa foto. Essa foto foi muito, sei lá, talvez seja a foto do ano, né? Eu não sei se já passou o WordPress depois dessa foto, mas é muito possível que ele ganhe, né? Eu não sei, antigamente tinha... Será que ele vai escrever? Não sei. Verdade. Cara, antigamente tinha exposição do WordPress foto todo ano na Caixa. E nunca mais teve aqui no Rio. Não, teve agora, menino. Aonde? Só que mudou a caixa, né? Agora fica... Antes era mais... Era Era ali no centro. Era no centro, ainda na rua do Passeio. Onde era aquele Teatro Riachuelo. Sei. Cara, é um prédio muito louco. Você vai entrando pra lá, é muito doido aquele prédio, cara. E aí lá existe ainda a Caixa Cultural, um troço bem menor. Longe de ser, porque era suntuoso, né? Era gigante, Mas eu fui esse ano, cara, na exposição. Ainda tem, mas tá bem mais discreto, cara. Não divulga mais como divulgava antes, porque eu nem fiquei sabendo. Mas tem. Quer dizer, não sei se tem tido todo ano, esse ano teve. Poxa, irado. Eu acho que foi esse ano que eu fui. Ficar atenta por esse ano. Provavelmente vai estar a foto do Trump lá, imagino eu, né? Pode ser. Merece, a foto merece. Merece, um fotão. Independente relevante. Das questões políticas, não é essa o intuito aqui. A gente não está defendendo nada politicamente, mas em relação à fotografia, eu acho que o cara fez história, assim. Pô, aquela foto é muito foda. Tem aquela também do tiro, né? Aquela tiro muito interessante também. Sabe, que aparece ele tá... tá. Aparece o risco, assim, né? Aparece a bala, né? Mas aquela não teve tanto impacto, né? Engraçado não. Que a dele. A outra é mais... Aquela foto é muito bolada. E teve também a foto a foto oficial, né? Que ele meio que mimetiza a cara que ele fez quando ele tirou o retrato na prisão, né?
Ah, é aquela Uma cara foto também é assim, boa. cara, muito bizarro, né? Os caras são muito espertos, cara. Eu fico lembrando das fotos do Evandro, né? Que o Evandro que fazia essas fotos na ditadura, né? Como da Lelibela na baioneta, É, coisas assim, que ele tentava passar uma mensagem de uma forma subliminar ali. é, Porque os caras não sabiam ler imagem, né? Você acha que hoje em dia passaria isso? Acho que não, né? Acho que se houvesse uma ditadura hoje, os caras iam saber ler a fotografia, talvez. Ou você acha que não? Não, eu acho que saberiam ler, mas também isso seria totalmente incontrolável, né? De hoje em dia não tem como se controlar a fotografia que vai sair na internet, né? Acho que isso seria, mas eu acho que a capacidade de leitura da imagem evoluiu muito para todos os lados, né? Para os ditadores e para quem luta contra eles, né? Mas eu acho que sim, eu acho que seria muito mais difícil ser censurado, mas o Evandro seria perseguido, né? A pessoa que fez provavelmente seria falando, cara, esse cara não tá puro, não. Esse cara aí é encrenca. É. Mas censurar seria muito difícil, né? Dos pontos positivos da internet, né? Verdade. Tem seus pontos negativos, mas tem muitos pontos positivos. Você ainda dá aula, Eric? Não, cara. Acho que a última vez que eu dei aula foi lá na escola mesmo. É? Faz tempo, né? Você lembra que ano foi? 2016 ou 17. Um dos dois. Eu trabalhava no Intercept, exatamente. Eu fazia as duas coisas. Era cansativo, cara. Eu saía de lá e ia, dar aula, mas era bonzão, me amarrava. Eu gostava porque você fazia a galera pensar. Não entregava as coisas de bate-pronto. Eu acho que as pessoas são muito mal acostumadas a ter as coisas muito receitinha de bolo, sabe? Primeira coisa que quando você tá ensinando fotografia, a pessoa pergunta, tá, mas eu tenho que escolher o que primeiro? O ISO, diafragma ou a velocidade? Aí você sempre responde, depende do tipo de fotografia que você quer fazer. E você dava aula de luz e composição. E eu achava interessante a forma como você abordava os alunos para que eles pensassem como que eles iam contar aquela história. Tinha uma coisa bem focada em contar uma história, né? É verdade. E aí, pensando nisso, como que você trabalha a tua cabeça, assim, quando você tá num job para você fotografar, seja ele conflito, o que for, o que você pensa primeiro, antes de pegar na câmera? O que te chama atenção, assim? Você vai pelas referências de imagem que você tem? Você já tem um script planejado? Ou você deixa a coisa acontecer ali na hora? Eu acho que cara, eu nem tenho certeza, mas eu tenho impressão. Eu tenho impressão de. Não, isso eu acho que eu deixo acontecer mesmo na hora, assim. Eu não tenho muito. Porque quando você cria muita expectativa também, às vezes você sai de casa falando, caralho, que pauta foda, chega lá não tem nada, né? Isso então, pode acontecer. Assim, pode acontecer. Então eu acho que eu tento abaixar as expectativas, me acostumei a baixar as expectativas para não ser surpreendido negativamente, porque também, é maior decepção, né? Você sai pra uma parada, eu vou fotografar uma parada foda. Aí você chega lá, é uma bosta, né? Aí você precisa, mesmo assim, você precisa fazer umas imagens pra entregar, né? Pra entregar pra alguém ou pra publicar. Então, assim, acho que é bom tentar administrar essas expectativas. Não sei se sempre é possível, né? Tem coisas que você fica muito ansioso, né? Fotografar uma parada, cara, isso vai ser muito bom, é difícil controlar. Mas quando eu chego num lugar, eu acho que isso é uma coisa mais palpável, eu sei mais do que eu tô falando quando eu digo isso, eu tento não pegar imediatamente na câmera. Claro que tem momentos que tem que pegar, né? Mas eu tento olhar, assim, dar uma volta, ver o que tá acontecendo e tal. Isso foi uma coisa que eu ouvi o Custódio Coimbra falar.
fotógrafo do Globo, boladaço, né? Fiz um curso uma vez com ele que ele falou sobre isso e eu tive a impressão de que... Sabe quando você tem essa ideia de que você só aprende o que você já sabe? Eu tive a impressão de que aquilo falou comigo de assim, pô, eu fazia isso já meio que empiricamente, agora você colocou isso em palavras e, pô, realmente tem que fazer isso sempre. Eu sistematizei isso na minha cabeça. Então, toda vez que é possível, que eu chego num lugar, eu tento olhar e tal. Quando tem muita gente envolvida, eu tento trocar uma ideia, né? Porque eu acho que se você não faz isso, primeiro trocar ideia com as pessoas sempre é ótimo, porque, pô, você vai ganhando ali os acessos e tal. Mas também se você não olha o que está acontecendo, às vezes está numa multidão, você não vai falar com ninguém, né? Isso é outra situação. E se você não dá uma voz, você não olha o que está acontecendo, às vezes você fotografa um monte de coisa que depois você fala assim, cara, nada disso é útil, porque, pô, se eu tivesse feito isso é muito melhor, sabe? Então isso é uma coisa que eu sempre faço, cara. E depois eu acho que você meio que fotografa com as referências que você tem, né? Você olha uma coisa acontecendo, acho que muitas vezes você pensa assim, pô, isso que tá parecido com aquela foto lá. E aí você meio que copia a foto, né? Ou se baseia na foto. Eu acho que copiar fotos é um exercício ótimo. Acho um exercício ótimo. Inclusive eu tive uma aula com outro professor na ECO, antes do Dante. Porque o Dante foi no 4º período. No 2º, talvez, com o Michele. Você conhece? Michele? Conheço, foi o meu primeiro professor de fotografia, Michele Petruccelli. Petruccelli Pucarelli. E o Michele fez um exercício que era muito foda. Eu achei aquilo muito bom, cara. Que era você copiar, você pegar 10 fotos, não eram 10, cara. Eu acho uma insanidade hoje em dia que fossem 10, mas eram 10, velho. Pegar 10 fotos de um fotógrafo que você se amarrava e reproduzir, cara. Cara, e aquele exercício era muito bom. Se eu voltar um dia da aula, eu vou roubar dele esse exercício. Porque... Michele é um professor incrível, assim, muito ele inteligente. É muito foda. Formado em Belas Artes, doutorado em Belas Artes e assumiu a vaga do Dante na UF. Na UF, né? Pois é. Pô, muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu tive a sorte, cara, privilégio de ter tido aula com eles dois. Depois tive aula com outro professor lá que era uma merda. Então esse a gente não precisa nem comentar quem é. Pula essa parte. Falando do Michele, eu fui aluna dele no primeiro curso básico do Ateliê da Imagem, né? E ele já dava esse tipo de exercício pra gente. Aí a gente fazia aula aos sábados. E aí ele fazia o seguinte, ele apresentava uma parte técnica, apresentava uma referência, e na aula seguinte você tinha que vir com fotos impressas, porque ele não aceitava digital. Irado. Porque ele explicava que realmente você enxerga melhor a fotografia, os defeitos, com ela no papel. E faz sentido, né? No papel a gente enxerga muito mais. E aí eu tinha o domingo, porque eu trabalhava com TI na época, né? Então eu tinha o domingo para fazer a fotografia do exercício da próxima aula. Aí teve uma vez que ele mandou a referência que ele mandou pra gente, Sebastião Salgado. Eu falei, pô, aonde que eu vou fazer fotos, né, que remetam à lembrança dessa criatura, desse ser no Rio de Janeiro, né? Aí eu morava aqui na Glória, aí eu saí 6 da manhã de casa no domingo e falei, vou andar pela rua e eu vou tentar fotografar. A minha ideia, né? Tinha uma foto do Sebastião Salgado que era uma mulher com a mão assim, sabe? Bem... que ele fez com uma grande angular, então ela tava com a mão gigante, bem marcada, assim, com bastante contraste. Falei, vou fotografar os moradores de rua, mais ou menos nesse estilo, assim, PB e tal. Aí saí, 6 horas da manhã, tinha tido a ocupação do morro ali do... Como é que é o nome daquele morro ali da Glória? Ai, gente, é o nome da rua. Da Santa Amaro. Santa Amaro. Aí tava cheio de polícia, carro da Globo, da Band, das TVs todas, né? Ali embaixo, aí eu perguntei na padaria, falei, gente, o que tá rolando? Aí ele falou assim, não, é porque a Força Nacional ocupou o morro e tal. E eu, olha só como é que eu era corajosa, eu estava com a câmera pendurada no pescoço às 6 da manhã, tipo, no Rio de Janeiro, né? Querendo procurar meus exercícios pra fazer. Aí o cara falou assim, você é jornalista? Sobe! Porque ele me viu com a câmera. Aí eu pensei assim, vou falar pra ele que eu não sou. Aí ele falou assim, sobe, tá ocupado, tá seguro.
Aí eu fui subir o morro sozinha. Cara, que irado. Ali pela Bento de Lisboa. Aí andei pra caceta e não achava nada, né? E eu com medo de me perder, porque era um labirinto, né? Então eu falei, vou só pela principal, não posso sair da principal. Aí lá em cima, eu achei, sei lá, já tinha andado uma meia hora já. Achei um botecão, era a única coisa que estava aberta. E aí eu falei, pô, vou perguntar pro cara, porque não tá parecendo que isso aqui foi ocupado, gente. Não tem ninguém na rua, nas vielas, em lugar nenhum, né? Cadê a Força Nacional, né? Aí eu cheguei lá, entrei no botecão, aí eu falei pro cara, eu falei, moço, pô, tava lá embaixo, e falaram que a Força Nacional assumiu. Isso eu já tinha fotografado. As ruas, as casas, a vista, porque a vista é espetacular. Tinha feito várias fotos ali, mas. Nada de Sebastião Salgado. Nada de ninguém, né? Então, tipo, não tinha como ter uma referência do Sebastião Salgado. Aí ele virou pra mim e falou: minha filha, olha pra cima. Cara, quando eu olhei pra cima, a Força Nacional estava em todas as lajes. Desde lá de baixo, de onde eu vinha até ali, né? Aí eu falei, caraca, eu podia ter levado um tiro aqui de bobeira, né? Porque os caras podiam não saber quem é quem, né? E aí, em frente a esse boteco, tinha um condomínio. E aí o cara gritou lá de cima, falou, ô garota, sobe aqui. Aí eu falei, lascou. Ele apontando a arma pra mim, né? Aí o rapaz da padaria falou assim, ó, eles estão aí esse é o ponto principal, que era um dos pontos... Da guarda. Era um dos pontos dos traficantes que eles tomaram. E aí, se eles estão mandando você subir, você tem que subir? Aí eu falei, tá. Aí eu olhei pra ele lá pra cima e falei, moço, eu sou estudante, né? Já com medo dele mandar apagar as fotos, né? Era esse meu medo, na verdade. Nada que tivesse de importante, mas eu não queria apagar. E aí ele virou e falou assim, sobe agora. Aí eu falei, mas não sei nem por onde que sobe. Ele dá a volta aqui. Aí eu falei, beleza. Aí dei a volta, aí quando eu dei a volta, eu fui, troquei o cartão. Falei, se ele mandar apagar, eu vou apagar um cartão vazio. Essa que é a história que eu vou fazer, né? Aí cheguei lá tremendo, aí quando cheguei lá em cima, ele virou e falou assim, pô, então, a Força Nacional nunca é da região, eles mandam de outros estados, por segurança. Os caras eram de Natal, eu acho. Ele falou, pô, faz uma foto minha aqui pra mandar pra minha mãe. Irado. Ele queria uma foto dele segurando a arma e o fundo do Pão de Açúcar que tinha lá, que dava pra ver. Aí eu, tá. Aí eu, né? Aí fiz as fotos, peguei os e-mails deles e mandei por e-mail pra eles. Pô, maneiro que você fez isso. E aí depois eles deixaram eu seguir, aí eu fui até o final, aí realmente lá no final era uma área mais aberta, mais ampla, aí eles estavam lá, eu consegui fotografar, e aí consegui levar o exercício pro Michele, né? Aí o Michele, você é muito cagona. Eu falei, acho que eu sou muito sem noção, né? Porque depois é que eu desci, que eu falei, cara, eu sou louca, né? Podia, sei lá, tá rolando um conflito lá, enfim. Não façam isso em casa, por favor, né? Mas o Michele é realmente legal. Ele tem um outro exercício também que ele dava pra gente na pós, que era em relação a pintura, né? Então, a gente dava a história da arte, e aí ele pedia pra gente escolher, era uma imagem só, uma pintura, e a gente tinha que fazer uma reprodução e uma releitura. Que irado, cara. Era difícil. Pô, muito difícil. Mas era bem legal também. Enfim. A minha curiosidade em relação a isso é porque eu acho que cada um pensa diferente em relação a esse momento que você começa a construir a imagem, né? E eu queria entender como é que você fazia esse processo, né? Se você é um fotógrafo que é aquele tipo de fotógrafo que chega perto, que gosta de trabalhar com uma grande angular, ou se você é um cara mais retraído que vai trabalhar com uma cinquentinha, ou se não tem não, eu em geral uma linguagem com uma lente pequena. Eu gostava muito de usar uma 35 que eu tinha na Nikon. Depois eu migrei para uma 2470, né, que é muito prática, mas eu basicamente uso a 24. 24 é difícil, né, de usar. Mas às vezes é tão bom. Pô, às vezes eu tô com a 35 e falo, pô, eu queria que fosse 24, 28. Mas é isso, tem que chegar perto, né? Eu acho que
tendo a chegar perto. Mas com alguma segurança, assim, né? Aham. Porque às vezes chegar perto às vezes é difícil chegar perto, né? Tem situações que é muito difícil chegar perto. Mas eu acho que de maneira geral, nem sempre, obviamente, mas de maneira geral é um resultado mais interessante, assim, né? Nas suas pautas são mais ou menos sempre conflito, ou como fotojornalista você tem... Porque eu acho que fotojornalista tem umas pautas bem variadas, né? De retrato, de... Já tem um tempo que eu não tenho feito pauta, né? Mas sim, fazer qualquer coisa, né? Na prática era isso, fazer qualquer coisa. Mas na comissão, por exemplo, que era mais documentarismo, assim, não era sempre conflito. Era sempre sobre conflitos, se a gente pode dizer isso, né? Era sempre violação de direitos humanos, né? Uhum. O que você mais gosta de fotografar? Eu gosto de conflito mesmo. Faz tempo que eu não faço, mas eu gostava muito, né? É uma coisa um pouco... Você vai pegando um certo gosto pela coisa, né? Por essas situações de... A questão da adrenalina, talvez? Não sei, na verdade. Talvez. Mas é uma coisa que você vai pegando um pouco de não sei se é vício, mas um pouco de gosto pela coisa, né? E quando você vai ver, às vezes você tá tipo, né? Caralho, o que eu tô fazendo aqui, né? Já tá em casa vendo Netflix, porra, caralho. Mas eu gosto muito disso, assim. Mas eu também gosto muito de pautas mais documentais, assim, que tem que contar a história de alguém, a história de uma família, a história de alguma coisa que aconteceu, assim. E eu acho que com a idade isso é um pouco necessário também, né? Porque há 10 anos atrás eu tinha bem mais disposição física do que eu tenho agora, e hoje eu tenho bem mais do que daqui a 10 anos, né? Então convém que eu pense em outras coisas, né? Porque eu não vou poder ficar correndo para sempre, né? Uhum. Mas eu gosto muito, cara. Tenho saudade, assim, de fazer umas pautas, assim, mais, como é que a gente chama isso? Mais quentes. E faz um tempo que eu não faço. Mas eu gosto. A verdade é essa, né? Eu gosto... Minha ex-companheira dizia, brincando, obviamente, que, você adora uma tragédia. E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho em comum, enfim, com o pessoal do FARP e tal, com uma grande parte dos fotojornalismo, né? A gente gosta de fotografar coisas que nem sempre aparecem, né? Quer mostrar coisas que não aparecem, que não... Ou dar voz a quem não tem muita voz, né? Isso muitas vezes está acompanhado de algum perigo, de algum risco, né? Então acho que não é exatamente pelo risco, mas pela coisa que o risco acompanha, assim, pela coisa que está subjacente ao risco ali, muitas vezes, né? Então, sei lá, uma vez fiz uma história no Jacarezinho, foi até para Intercept, fiz com o Pedro Prado, que é um fotógrafo também, a gente fez junto. A gente entrou lá e tal, e, era a história de um senhor que tomou um tiro do helicóptero, assim. Ninguém, não tinha nenhum jornalista. Não tinha nenhum, só a gente. Isso, foi ruim de entrar lá, foi difícil, foi perigoso, provavelmente. Não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido, provavelmente. Mas valeu a pena, valeu a pena. É sempre essa negociação entre fazer uma coisa boa e se arriscar, né? Uhum. Até hoje eu nunca pesei demais a mão do risco, nunca me dei mal, mas espero que não aconteça nunca. Eu tava comentando com os meninos aqui 2 coisas antes de você chegar. Primeiro que eles sempre perguntam quem é o convidado, né? Porque o Juan, que tá lá fora, ele estuda cinema. E o Otávio gosta do conteúdo aqui do canal, então ele sempre fica curioso para saber quem vem. Aí quando eu li a sua biografia pro Juan, o Juan falou assim, nossa, é um cara mais velho, né? Aí eu falei
falei pra ele, não, a gente já acabou de entrevistar o Milton Gurão. Eu falei, não. Aí ele falou, pô, mas o cara já tá fazendo pós-doc. Aí eu falei, cara, se ele é velho, ele não aparenta. Mas eu não vou dizer que ele tem uns 20, mas não é um cara tipo o Milton Gurão, entendeu? A não ser que ele use um formal. Não, eu tô com 39, vou fazer 40 esse ano. Não sou novinho, não, pô. Tá bem. Tem um tempo. Tá novo ainda. Então, os teus 40 são os novos 25. Não, eu não me incomodo com isso, não. Também não. E uma outra coisa que a gente tava comentando é que ano passado eu fiz 45 episódios. Aí me deram uma ideia de fazer uma retrospectiva, né? Aí beleza, aí eu fiz um episódio só de retrospectiva comentando todos os episódios. Aí depois, quando eu ia subir pro ar, o Rodrigo virou e falou assim, Ana, por que você não pega um trecho de cada episódio e coloca entre o comentário? Eu falei, caraca, meu irmão, vou terminar esse trem nunca, vai ficar longo. Aí eu consegui soltar só a primeira parte e ainda faltam mais 2/3 do negócio pra conseguir botar todos os trechinhos, né? Porque eu falo de um episódio, aí vem um trechinho. Sim. 45? 45. Caraca, foi um montão, cara. Punk. Sinistro. Então eu solto um por semana, né? E aí, um dos convidados que veio aqui, que eu sou muito, muito fã dele, foi o Joaquim Marçal, que foi durante muitos anos diretor da Biblioteca Nacional, excelente professor, ele deu aula na pós pra gente. E lá na pós, ele tinha falado do acervo que a gente tinha na Biblioteca Nacional de Fotografia e que foi roubado. Foi roubado, né? Uma parte foi recuperada, mas boa parte não foi, né? E aí ele comenta aqui no episódio, e eu vou deixar o link aqui pra galera assistir, vale a pena. Ele comenta sobre um documentário que existe no Globoplay, feito por um jornalista chamado Cartas ao Ladrão de Livros. E aí é um jornalista que ele se interessa pela história desse cara, né, que roubava. Ele não roubava só fotografia. Roubava livro também. Ele roubava, não era livro, mas ele roubava, livro também, mas ele roubava figuras, desenhos, gravuras, coisas muito caras. E aí ele se interessou por esse cara e começou a trocar cartas com ele, porque ele foi preso. E aí ele conta. E aí uma das falas, eu tava falando com os meninos sobre isso, o que me fascinou um documentário de 1h30, assim, muito curtinho. Mas o que me fascinou no documentário é que ele não te força uma opinião. Assim, ele não faz um documentário para dizer que o cara é ladrão, que o cara não vale nada. Ele faz um documentário o tempo todo te mostrando várias visões do que levou o cara a fazer aquilo e de entrevistas de outras pessoas que falam sobre esse personagem, que te faz refletir e pensar, caraca, pior que é mesmo. E aí você fica, gente, será que eu sou uma pessoa ruim? Porque tem uma hora que ele vira e fala assim, que ele conta como é que ele começou roubando, porque ele era fã da Carmen Miranda. E aí ele entra num museu para pesquisar, ele guardava uma parte do dinheiro dele todo mês para comprar no sebo material dela, e aí ele entra num museu, e aí quando ele chega no museu tinha uma revista exposta assim, e ela na capa, e aí deu um frenesi nele, ele abriu a mochila e colocou a revista dentro da mochila, foi a primeira vez que ele roubou. E aí ele conta que dali em diante ele não teve mais medo. Cara, que personagem interessante, cara. Não é a história do jeito que o cara conta, sabe? E aí eles falam, tipo, que aí tem um cara que eles entrevistam que hoje faz cover em São Paulo da Carmen Miranda, que era amigo dele, mas que não é mais amigo porque considera errado o que ele faz. E aí fala assim, poxa, eu acho errado o que ele faz, eu não faria o que ele fazia, eu tinha medo de andar com ele, de ser preso também. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele é um cara ruim, porque ele não seria capaz de matar alguém, por exemplo, de usar uma arma. Ao passo que eu sou um cara vingativo. Se alguém me faz algo mal, eu sou capaz de matar alguém. Aí o cara fala isso, aí você fica, putz, né? Você começa a questionar várias coisas. E tem uma fala que ele diz assim, que ele roubava mesmo porque ele não considerava que ele tinha uma vida digna, e que nunca teria com o salário, com a forma como ele trabalhava, e que ele sabia que o brasileiro não dava valor, né? E tem muita gente que não sabe nem que existem essas Biblioteca Nacional. Que existem essas imagens, não sabe nem o que é aquilo, não sabe nem o valor daquilo ali. E ele fala, e no final, aquilo volta para o governo.
E aí ele falou assim, que eu vendia para um colecionador. Ele falou, eu vendo para o colecionador. Isso se mantém com aquele colecionador escondido por 60 anos, Sim. né? Aquele cara no final não tem herdeiros, morre e aquilo é doado para a Biblioteca Nacional, para o governo. E é realmente isso que muitas vezes acontece, Cara, né? que doideira, cara. E eu falo, cara, que viagem. Tipo, um cara inteligente, sabe? Mas que usou... Eu tô adorando esse personagem. Por enquanto, eu tô do lado dele. Não, e aí eu fiquei muito fã do repórter, assim, da ideia de como que ele montou a estrutura do documentário, que o tempo todo você se questiona sobre diversas questões que ele coloca ali, né? Tem um filme chamado, que acho que você vai gostar, se chama The Painter and the Thief, que é a pintora e o ladrão. Não sei nem se existe a tradução, porque é um filme que não é muito fácil de achar, mas que é muito interessante, cara. É basicamente uma coisa parecida. Vou pesquisar. Mas é um ladrão de quadros e uma pintora e a relação deles. Quer dizer, um ladrão de quadros não. É filme? Filme, documentário também. É um ladrão que roubou um quadro dela e ela convivendo, enfim, é uma coisa muito impressionante esse filme. E assim, eu jamais condenaria a priori um ladrão desse, assim, né? Sem saber muito dos detalhes. Ele foi preso muitas vezes. E aí mostra a falha que a gente tem no nosso país, né? Porque o cara, depois de um tempo, ele conheceu os personagens que sempre compravam, né? Os colecionadores. Conheceu um colecionador muito rico e ele começou a vender e frequentar a casa desse colecionador. E esse colecionador nunca sofreu nada. Pois Porque ele dizia que não sabia. Sabe? E com dinheiro a gente sabe que as coisas aqui no o cara Brasil... era rico, né? Ele era pobre. Exatamente. No final das contas, se resume isso. E o próprio Joaquim fala, e tem matéria, se vocês pesquisarem no Google, vocês acham matéria, porque eles pegavam a Polícia Federal e iam nos leilões. Então, eles achavam nos leilões ou achavam nas exposições. Então, tinha não vou falar o nome, né? Mas tinham umas instituições bancárias, exposições que tinham aquele material. Tudo biblioteca. E eles falavam, olha, isso aqui é nosso. E aí tinha os peritos, e aí eles devolviam o material. Então, assim, você vê como é que, no final das contas, sobra sobra pro elo fraco da cadeia. Exatamente, assim. Muito interessante. Eu queria entrevistar esse jornalista, ele trabalha no Estadão. Pô, irado. Faz umas matérias às vezes, mas ele, não sei se ele tem medo da internet, assim, não tem contato dele em lugar nenhum, e-mail, nada. Qual é o nome dele? Eu não vou saber de cabeça aqui, mas eu te falo. Eu vou procurar o... Achei ele no Facebook, mandei uma mensagem lá, falou, cara, teu documentário é irado, queria muito te conhecer, eu acho que ele é de São Paulo, mas ele não respondeu. Fiquei curioso, quero muito ver. É muito legal, assim. Então, como que a fotografia, até nisso, né, a gente falando de uma coisa Biblioteca Nacional, a gente vai aprendendo e vai se questionando sobre tudo, né. Bom, eu acredito que quando você trabalhou lá no The Intercept Brasil e com o Glenn Greenwald, você tenha vivenciado algumas experiências únicas, né, por ser uma figura pública com tanto conteúdo que a gente vê aí na internet. Quais foram, assim, os maiores aprendizados e desafios que você acredita que você passou nesse período? Uau. Cara, trabalhar com o Glenn é um privilégio mesmo. Ele é reconhecidamente um dos maiores jornalistas do mundo, talvez o maior, jornalista mais importante do mundo, né? Um cara que dá uma reportagem como a do Snowden e depois dá uma vaza-jato, né? Sim, é muito significante, né, o papel dele. O papel dele enquanto indivíduo para a história de dois países, assim. E foi, nós somos muito amigos hoje em dia, né? A gente tem uma relação bem próxima. De vez em quando eu ainda trabalho para ele, faço pesquisas. E sigo, obviamente, aprendendo, mas eu trabalhava na casa dele, né? Então era uma convivência muito próxima. E
porra, eu aprendi muito de jornalismo mesmo, assim. Jornalismo é um troço que você aprende bem pouco na faculdade, né? Os melhores jornalistas, nenhum é formado em jornalismo. Ele mesmo é, né? O Glenn é advogado. Né? Advogado, escritor, né? Muitos jornalistas, fotojornalistas, então, nenhum é formado em jornalismo. É muito raro isso acontecer. O jornalista aprende muito na prática, né? E ele é um cara que me ensinou, que reforçou em mim, porque eu acho que é um valor que eu compartilho com ele já desde antes de trabalhar, mas reforçou em mim o valor dos seus princípios, assim. Porque muitas vezes, no trabalho dele, e mesmo enquanto eu estava lá com ele, você tem que fazer coisas que são bem impopulares, mas que estão de acordo com os seus princípios. Você tem que... Dá um exemplo. Se puder. Não, posso dar. Eu não sei lá. Tem que pensar agora, mas... muitas vezes você vai... Eu tenho um exemplo, por exemplo. Quando a gente... não lembro o ano. Quando estava perto da eleição do Lula e do Bolsonaro, a gente recebeu um material... Eu não quero falar nomes, mas a gente recebeu um material... Lula e Bolsonaro, não. A eleição era Haddad e Bolsonaro, né? Lula estava preso. É verdade. A gente recebeu um material que era sensível de publicar. Uhum. E a gente conversou com as fontes e tal. E no final das contas as fontes não quiseram publicar. Mas até o final a gente falava assim, cara, vamos publicar. E era um material que favorecia o Bolsonaro. A verdade é essa. Mas que era função do jornalismo publicar. Apesar disso. E, enfim, o jornalismo está recheado dessas... Teve uma vez também que durante... Ai, cara, não sei o que era isso. Não vou lembrar, mas era... Também a gente recebeu uma dica, uma informação importante sobre uma pessoa relacionada ao Marcelo Crivella na época. Vocês publicaram o do... Não. Não, porque as fontes não autorizaram. Não autorizaram, jamais faríamos isso. Mas teríamos publicado. Iam tomar muita porrada. A gente ia tomar muita porrada. Da esquerda e tal. Ia tomar muita porrada. Mas é isso, cara. Eu acho, né? A minha opinião sobre o jornalismo. O jornalismo existe para fazer as perguntas difíceis, para jogar a luz onde há sombra e para botar as pessoas que precisam ser responsabilizadas para que elas sejam responsabilizadas. Doa quem doer, né? Mas hoje em dia eu acho que não acontece muito isso, não. Não, acho que não. A galera escolhe o que vai mostrar, né? O jornalismo... Eu ia falar brasileiro, mas não é brasileiro. O jornalismo, enquanto ofício, porra, é difícil achar, né? Um jornalismo bem feito, comprometido, né? Um jornalismo que... Eu tiro até essa última agora que todo mundo assistiu, da posse do Trump, que ele falou ao vivo. Então, ao vivo não tem como os caras editarem, cortarem, colocarem... Né? Porque a gente pode fazer um episódio gigante aqui e eu pegar um trecho de uma fala sua que dá uma sensação, uma impressão de que você está falando uma outra coisa, né? Sim. E aí teve uma hora que uma jornalista brasileira pergunta para ele da questão do Brasil na guerra, né? O que ele achava do Brasil, do Lula ser o mediador da parada. Na guerra da Ucrânia. E aí ele primeiro ele não entende, depois ele vai entender, ele fala, você é brasileira. Aí ele começa a responder, ele faz uma frase grande e no final, quando vai pro jornal mesmo, o editado, eles fazem um corte e aí só aparece ele falando assim: não me preocupo, porque nós somos soberania e o Brasil não é nada. Só que ele falou várias paradas antes, entendeu? Então fica uma parada meio estranha, assim, no... Eu não vi esses... Eu vi a repercussão disso que você tá falando, assim, mas eu não vi a fala inteira. Mas, porra, eu acho que não existe nenhum exemplo maior, porra, vai demorar muito para ter um exemplo maior e faz muito tempo que não tem um tão bom exemplo
quão ruim é a mídia, como a guerra, como o genocídio da Palestina. Né? O jornalismo brasileiro, mundial, é uma vergonha a cobertura que o jornalismo faz, sei lá, do crime mais importante, sei lá, das últimas décadas, né? É muito... O que está acontecendo é uma coisa surreal, assim, eu acho que... E, no entanto, a mídia de maneira geral, ela se faz de neutra, né? O que é uma mentira. Porque a cobertura de Israel é muito mais... A cobertura sobre as perdas de Israel é muito mais... Enfim, tem muito mais quantidade e muito mais intensidade, né? Mas mesmo que ela fosse imparcial, como se isso fosse possível, quando você se abstém de um conflito como esse, você faz apologia dele, né? Uma guerra entre desiguais, se você se abstém, você favorece mais forte, né? Isso é uma... Enfim. Então é isso. O Glenn, por exemplo, tem uma cobertura do conflito. O Glenn é judeu, inclusive. Mas ele tem uma cobertura do conflito de Israel que eu reputo a melhor cobertura do conflito do genocídio, que é implacável. Todo dia denunciando o que está acontecendo, falando com pessoas. Ele acabou de entrevistar um jornalista palestino que está na Palestina, que é um garoto, tem 22 anos. Uma entrevista muito boa. Entrevistou o Sam, eu não sei o sobrenome dele, que foi removido por 4 seguranças da cobertura de imprensa do Blinken, do secretário de Estado, que é um genocida, que devia estar no Tribunal Internacional. Ele entrevistou o cara, nenhum jornalista levantou, cara. Pô, é uma sala de uma coletiva de imprensa. São todos colegas de profissão. Pô, o cara tá sendo removido por 4 brutamontes, cara. E nenhum fala nada. Ninguém fala, peraí, cara, pô, vamos de repente conversar? Não. Tem uns que filmam, assim. E depois o vídeo existe. Mas, porra, essa mídia tradicional é uma vergonha, cara. E eu acho que os meus anos com o Glenn me ensinaram um jeito melhor de fazer jornalismo, assim. Eu acho que muita gente discordaria do que eu tô falando. Muitos jornalistas, inclusive. Mas eu, enfim, tenho essa convicção. Como é que ele sobrevive hoje? Porque ele não é... Ele trabalha para algum jornal lá fora? Não, ele tem um programa diário, né? Ele tem no Rumble, que é uma plataforma de vídeo, né? Mas que tá bloqueada no Brasil, né? Tá. Alexandre de Moraes bloqueou o Rumble. O Rumble não funciona no Brasil. Mas ele tem esse cara, é um programa diário, assim. Mas dá pra ouvir pelo Spotify, né? Entendi. Mas ele faz todo dia, é um programa... Enfim, ao vivo, todo dia, cara. É bem puxado. Já fui lá algumas vezes e tal. É gravado aqui no Rio, né? Ele mora aqui, né? Mora aqui no Rio. A gente deu uma devagada, né? Saiu normal, eu sou pisciana e a galera que acompanha a gente aqui já tá acostumado. Que de vez em quando eu saio da pauta. Como fotógrafo da Comissão Internacional de Direitos Humanos, você teve contato com realidades muito diversas e delicadas. De que forma essa experiência impactou sua visão sobre a fotografia como ferramenta de denúncia e mudança social? Você falou um pouquinho disso já, né? Mas... Cara, eu sou um pouco cético com a possibilidade, assim, com a capacidade da fotografia ser realmente uma ferramenta de mudança social. Eu acredito pouco nisso. Tenho a impressão de que eu acredito pouco nisso. Você acha que já foi uma ferramenta? Acho que já foi mais. Isso é legal de ouvir. Acho que já foi... Cara, eu posso dar o mesmo exemplo, né, cara? A gente tem uma profusão de imagens do que está acontecendo na Palestina, isso não muda nada. E assim, são as maiores atrocidades que você pode imaginar. Isso não é... Quer dizer, aí é isso, né? Talvez fosse pior se não tivesse, né? Mas assim, a fotografia em si, ela mudar pra coisa, assim, eu acho que ela pode causar uma comoção, pode causar as pessoas se mobilizarem e tal, mas... Você acha que perdeu a força porque hoje em dia tem muitas imagens? As pessoas já se acostumaram? Talvez, eu não sei, na verdade, teria que pensar. Acho que
Acho que é bom ter cuidado com assim, eu não poderia dizer agora assim, é por isso. Eu não sei se eu acho isso, mas eu não sei nem se eu acho que ela já foi muito mais capaz de fazê-lo. Mas eu tenho a impressão de que... E com isso eu não estou querendo diminuir o papel da fotografia, não. Pelo contrário. Enfim, quero continuar fazendo exatamente o que eu fazia, o que eu faço, né? Que é denunciando mesmo. Acho que tem seu papel. Agora, eu acho que, por si só, isso não é um instrumento de mudança e tal. É talvez um instrumento de conscientização, quando muito, né? Quando muito. Mas as pessoas, de fato, são um pouco anestesiadas, né? Agora, me permitindo filosofar aqui em tempo real. A gente tem mais de tudo, né? E não sei se as pessoas se sensibilizam tanto pelas imagens, ou mesmo pelas histórias. Não precisa ser uma fotografia, né? Poderia ser um documentário. Eu não sei se isso sensibiliza tanto as pessoas, né? Eu tenho a impressão de que a gente está muito anestesiado sobre muitas coisas, né? O mundo é muito cruel, né? Cada vez mais... cada vez mais muita coisa ruim. Também não quero parecer aquele cara, na minha época, antigamente. Não é isso, mas de fato acontecem muitas coisas ruins, né? E a democratização da fotografia, isso eu acho que é uma coisa quase consensual. Ela é muito mais democrática no sentido de que é mais fácil fazê-lo hoje em dia. Tem essa vantagem. Eu considero isso uma absoluta vantagem. As pessoas tiram fotos das coisas que estão acontecendo. Eu acho isso maravilhoso. Tem um problema laboral aí, sim, a gente tem menos emprego. Uhum. Mas o big picture da coisa eu acho maravilhoso, sim. As pessoas, tiram fotos de coisas que jamais seriam expostas se não fosse essa democratização. Isso traz a reboque, por outro lado, uma certa desensibilização, né? Tudo tem imagem, tudo muito, cara, é muito bizarro, né? Tudo tem imagem, impressionante, cara. As pessoas fazem imagem da sua própria ruína, né? As pessoas filmam umas coisas delas mesmas, fazendo umas loucuras. Você fala assim, cara, por que você tá filmando essa porra, cara? E aí a evidência do crime é a própria pessoa que fez, sabe? Tipo, uma mulher que caçou outro de uma onça lá, cara. Cara, é muito bizarro, né? A mulher filmou a parada, cara. Eu fiquei chocada. Esses dias, um cara, morador de rua, provavelmente, carregando uma tartaruga aqui no Flamengo. Ah, eu vi, cara. E aí os policiais... Prenderam, cara. Não prenderam, não. Só deram... Pediram mas pegaram a tartaruga. Pegaram a tartaruga e devolveram a tartaruga. E aí você fica pensando, cara, ele ia comer essa tartaruga. Provavelmente. Mas era um bicho gigante, ele não conseguia nem carregar o negócio. Assim, e lá estava um vídeo, né? Tinha alguém filmando. Tinha alguém filmando. É impressionante, cara. Mas, enfim, a comissão a comissão tem uma coisa interessante, que é a criação de memória. Assim, um fundamento, não sei se pode chamar assim, mas um fundamento do trabalho da comissão é que a criação de memória é fundamental para a não repetição. Então, quando você tem uma ditadura no país, você cria memória, você faz museu, você denuncia, você prende, você cria memória para que isso não se repita. Por exemplo, só um exemplo. Eu acho que a fotografia é um importante instrumento de criação de memória. Então, na comissão, a gente ia para missões, por exemplo, em prisões mesmo, em que você cria memória de pessoas que estão ali sofrendo o pão que o diabo amassou, cara. Sofrendo, sim, uma prisão. Esse trabalho aqui, né? Essa é uma parte do trabalho. Isso não é só da comissão, mas tem uma parte aí. Isso são, eu não sei quantos, esqueci, acho que são 20 prisões em 12, 13 países da América Latina. Depois você pode liberar algumas imagens do livro aqui para eu colocar na edição para o pessoal ver. Claro. Esse livro aqui é da agência... do FARPA. Do FARPA. Mas quem fotografou foi eu, Thiago Desan e Francisco Proner. Só tem edição do João Pedro Lima. O texto é seu, né? O texto é meu, O projeto gráfico é do Estúdio Plantio. Ilustrações André Mantelli. Então, assim, editora. Ele sai pelo Selo Turvo, que é uma
um selo lá de Selo São Paulo. Turvo. Tá. Turvo, é. E tem Inclusive, tá à venda no site, se alguém quiser comprar. Tá vendendo no seu site? No site da Selo Turvo. Ah, legal. Eu vou botar depois, então, o site aqui pra galera. E a gente vai ter um lançamento aqui no Rio, eu não sei o dia. Meu. Esse é seu. No lançamento eu vou levar o meu pra pegar autógrafo dele. Pode levar. Mas conta essa história aqui. Vocês começaram a tá em inglês e português, isso é bem legal. Vocês começaram esse trabalho por causa dessa associação? Não. Não. A gente começou. A gente tem muito. A prisão é uma história bem pouco contada, né? O prisioneiro no Brasil, na América Latina em geral, é um ser. Pô, é um ser descartável mesmo, né? Ninguém se importa com o que está acontecendo numa prisão, né? E eu acho que é o papel, voltando, né, à discussão, o papel do jornalismo é fazer boas perguntas, né? No caso a gente não faz perguntas, né, com fotografia, mas trazer à tona questões importantes, questões duras, né, difíceis. E a questão da prisão é muito difícil, porque é isso, assim, é verdade. Tem um monte de gente, tem um monte de criminoso mesmo, né? Tem muita gente que fez coisas, porra, são horrorosas. Tem muita gente ruim e tem muita gente inocente. A maioria é de presos provisórios que nem sequer foram julgados, né? Que a gente não tem nem como dizer se são ruins ou bons, se são inocentes ou culpados. Mas ainda que sejam culpados, né? Ainda que sejam culpados, não é um direito fundamental que eles tenham dignidade, né? Não dá uma condição pro cara sair e pensar em outra coisa, né? Já sai revoltado. É um moedor de carne se você entra na prisão, qualquer uma dessas. E não existe um modelo, né? Não existe uma boa prisão. A gente visitou muitas na nossa trajetória aí. Não existe nenhuma boa. Não existe nada parecido com algo bom, assim. É sempre horroroso. É sempre muito difícil, né? Então, a gente tem interesse nisso e a gente... Não é o único trabalho que a gente tem um documentário sobre o Covid no sistema prisional brasileiro, que a gente fez durante a pandemia, falando sobre riscos, né? A gente entrou na prisão... Vocês foram na pandemia? No meio da pandemia. Caraca. Não aconteceu nada. A gente estava de máscara e tal, mas foi. Então a gente tem esse interesse. Aí, eu sei... Acabou que os três fotografaram vários presídios e o livro foi se anunciando, assim, né? Foi meio que... Mas qual era a abordagem que vocês queriam? Vocês queriam contar histórias... É isso, é muito difícil explicar o que é. Quase ninguém visita um presídio durante a sua vida, né? Não tem por que visitar um presídio. Não sei se seja preso. Ou tem algum parente lá, né? Ou tem algum parente, exatamente. Eu tive um tio, ele já faleceu, mas ele foi preso por uma coisa que é uma das poucas coisas que funcionam aqui no país, que ele não pagou a pensão. E aí ele foi preso por causa disso, e aí primeiro ficou na delegacia, né, da cidade, depois foi transferido. E aí ele já tinha um problema com alcoolismo. Eu lembro que quando ele voltou, eu fiquei muito arrasada, porque ele voltou sem dente nenhum. Ele arrancou todos os dentes, sei lá, Deus por quê, né? Se tava com problema, ou se era mais fácil assim, sabe? E eu lembro da minha tia mais velha, né? Se sentia responsável, assim, pelo irmão, falando que ia visitar e pedia pra gente ir, né? E eu não tive coragem de ir, porque tinha revista. Pra mulher a parada é tensa, né? É muito bizarro, cara. Não sei como é que funciona pro homem a revista, né? Mas pra mulher, não é, pelo que ela contou, não me parecia ser algo muito tranquilo. Eu não tive coragem de ir. Cara, então é isso, sabe? Olha o tamanho da minha, porque não é só o cara que tá lá dentro, é a família, é uma cadeia de E não foi uma... Ele estava errado, né? Enfim, ele tinha que pagar a pensão, não é essa a questão. Claro, óbvio. Mas não foi por uma... não é um crime hediondo, né? Exatamente. E é isso, cara. O cara tá lá sofrendo, assim... Ele está sofrendo um crime hediondo. Tava desempregado, não tinha como pagar e foi preso porque não tinha como pagar a pensão. Cara, é muito louco, né?
Mas, enfim, é sobre a criação de memória. Então, eu acho que é isso. Isso um dia pode ser que funcione como memória, que a gente olhe esses registros. Acho que não vai acontecer, mas sou um pouco pessimista. Mas... Tem um trabalho da Rosângela Renault também, que ela fez na... Não, mentira, não foi da Rosângela Renault, não. Foi da esposa do Rogério Reis, que ela fez uma vez com retratos. não conheço, não. Era bem... Eu vi a exposição na época, mas tem muitos anos isso. Não sei se ela tem em algum site, vou pesquisar. Se tiver, vou deixar o link aqui pra galera ver. Queria ver. Viu, gente? As pautas aqui são pra gente refletir. Quais são os desafios e dilemas éticos que você enfrenta ao fotografar essas áreas de conflito? Dilemas éticos? Acho que você deu um exemplo com a questão do Bolsonaro, né? De vocês quererem publicar uma coisa que era verdadeira, mesmo não concordando. Isso eu não sei se nas fotografias de conflito, eu não sei, mas de direitos humanos, né, nessa coisa de conflitos sociais, que não são exatamente violentos, quer dizer, são sempre violência, mas não diretamente, assim, né, não é tiro, porrada, bom. Tem sempre um problema de expor, né? De expor, de retratar as pessoas de uma maneira ruim, pessoas que são vítimas, né, de violações de direitos humanos. Uma coisa também de criar expectativa, né? Quando você... Eu acho que perdi a palavra que eu ia falar. É inevitável que quando você chega com uma câmera e fala, pô, eu tô aqui para te fotografar a sua situação e tal, não sei o quê, acho que é inevitável criar uma certa expectativa na pessoa de que aquilo vai ser importante, de que poderia mudar a vida dela em certos casos, né? E não vai, né? Não vai, nunca. Então, às vezes é isso. Às vezes você tem que administrar essa expectativa, assim, e tomar muito cuidado com isso, porque várias vezes dá pra notar mesmo, que a pessoa tá assim, pô, cara, obrigado por você estar fazendo isso, e fala, cara, é o contrário. Obrigado por você estar me dando esse depoimento, porque, sei lá, isso aqui é o meu trabalho, eu ganho pra fazer isso. Uhum. E no fim das contas eu sei que muito provavelmente isso daqui, pô, não vai mudar a sua vida, né? Então eu sempre tentei administrar muito isso. Falar com as pessoas, falar, cara, pô, isso aqui é só um vídeo, isso aqui não é nada, né? Mas às vezes também tem isso, cara. Às vezes a pessoa só precisa falar, cara. Sabe? Às vezes também não é que a pessoa quer uma grande mudança. Quer dizer, quer, obviamente, mas não que ela tá esperando, mas às vezes ela só quer falar. Sabe? Nunca falou, nunca foi ouvida, né? E aí também tem esse dilema, assim, se tu ouviu, meu amigo, você tem que fazer essa porra dessa voz aparecer em algum lugar, né? E aí isso aí já briguei muito por causa disso, inclusive na comissão, porque a gente ia pro lugar, falava com fulano, ciclano, não sei o quê, e quando ia publicar o material, não queria que tivesse fulano, ciclano. Eu ia falar, não queria o quê? Não queria que tivesse a voz da vítima. Ah, entendi. E aí, pra mim, sempre foi um grande problema. Foi um grande problema durante quase toda a minha estadia, meu trabalho na comissão. Acho que, no final das contas, eu e o Thiago, né, que trabalhava comigo, a gente acabou saindo de lá pela nossa inconformidade com isso, assim. Porque fazer comunicação de direitos humanos sem dar voz para a vítima é apologia. Uhum. É apologia do mais forte, é apologia do poder, é apologia do status quo, é apologia do Estado. E a gente nunca aceitou isso, né? E aí a agência Farpa está envolvida nessa história de vocês quererem criar pautas que vocês possam ter mais liberdade para falar dos assuntos que vocês querem? Ela foi criada um pouco com essa missão, assim, todo mundo trabalhava para jornal, agência, e você é quase sempre pautado, né?
E tipo, pô, vai ter, sei lá, vai ter isso aqui, faz aí. E aí você não tem nenhum controle das coisas, né? Você, porra, tira umas fotos, manda, daqui a pouco saem umas fotos e fala, meu Deus, o negócio do barco da velha. E a gente foi notando a necessidade de fazer isso e tem uma função trabalhista, financeira também, porque, porra, vocês pagam muito mal, cara. Se você faz uma pauta aí, faz um plantão aí, porra, é muito pouco, né? E quando você vende uma pauta, que você, porra, trabalha, se eu te dar essa pauta aqui, você vende melhor, né? E você tem muito mais controle sobre a própria história. Eu vejo muita gente trabalhando com pautas lá pra fora, né? Hoje em dia, eu não faço há muito tempo, mas a galera do Farpa só tá fazendo por fora, cara. E também é uma questão financeira, né? Porque, porra, os meios aqui estão muito em crise, né? Não tô nem, dizendo que os caras são, bando de filha da puta. Não é isso, não tem dinheiro mesmo, né? O jornalismo tá muito em crise, né? Também a gente não tem grandes revistas de imagens, a gente não tem muitos meios para publicar aqui, né? Então acaba que você receber em dólar, receber em euro, receber em libra. O dólar a 6, 7 reais, né? Pois é, cara. Eu fico escutando você falando da agência, me faz lembrar da agência da criação do Rogério Reis, né? Que eles criaram a agência na época porque Sim. Eles queriam tratar de pautas que eles não conseguiam trabalhar no jornal. Atiba, né? Atiba. O Rogério tinha sido editor-chefe do JB durante muitos anos, e aí dali eles começaram a criar as pautas deles, né? Tanto que ele tem o Na Lona, que é um projeto lindo, que eu amo demais, que ele foi fotografar o carnaval do subúrbio, que não aparecia no jornal, né? Fez também aquele trabalho dos surfistas de trem. O Rogério é muito foda, né? Ele é muito foda, né? Muito fã foda daquele homem, gente. Todo respeito, sou muito fã dele. E agora, conversando com o Milton Guran, ele falou também que no tempo que ele morou em Brasília, ele também criou uma agência porque ele queria ter liberdade também para ter as pautas, né? Então acho que... Tem algumas, né? Tem algumas agências assim, né? Obviamente, a gente tem que botar as proporções, assim. Farpa é uma agência... Aqui, ninguém aqui é o Rogério Reis do Togurão, mas a intenção provavelmente é a mesma. É se livrar das agarras editoriais desses jornais ultraconservadores, porque a verdade é que são ultraconservadores, são muito conservadores. Isso era uma coisa que eu não sei se você chegou a pegar na escola, dos alunos questionarem, mas eu lembro minha primeira turma de fotografia na escola de imagem, o primeiro módulo era fotografia básica, não tinha nada a ver com luz e composição, nem com nada de fotojornalismo, a gente não estava pensando no olhar, né? A gente estava na parte técnica. Sim. E aí teve uma aluna que me marcou a Selma, ela virou e falou assim, não, porque eu só acredito no fotojornalista, porque ele sim trabalha com o fato, com a foto verdadeira. O resto é tudo invenção. Aí eu falei, doce ilusão, né? Pois é. Porque o fotógrafo também pode fazer uma imagem que vai dirigir o olhar para uma mensagem, e o editor também pode pegar aquele material e distorcer tudo que o fotógrafo fez e contar outra história, né? Vai depender de como ele vai usar a imagem a seu favor. Não é nem que o fotógrafo pode, o fotógrafo faz isso, querendo ou não. A gente faz isso querendo ou não, né? A gente tá sempre fotografando. A gente tá sempre fotografando a gente mesmo, né? Verdade. Você tira uma foto, você tá tirando uma foto de você mesmo. Aquilo ali é só você, cara. Então, assim, quer queira ou não, você tá direcionando olhares. Pô, não tem como fugir disso, cara. É a coisa mais subjetiva do planeta. Inclusive, agora você falou, lembrei de uma parada muito irada, agora eu não vou lembrar o nome dele, ai meu Deus do céu, mas depois eu coloco aqui no vídeo pra galera. Era um fotógrafo, acho que ele era dos Estados Unidos, e ele fazia umas pautas muito para retrato. Então ele fotografava celebridades, né, pessoas conhecidas, e ele sempre criava histórias com os elementos daquelas pessoas. Então, eu lembro que ele fotografou um musicista, e aí o cara tocava piano, e aí ele fazia uma composição com aquele piano, e o cara fazia um triângulo, assim. Cara, era muito bonito o trabalho dele, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu já usei esse material muito para aula. Uhum. E
E aí ele mostra uma foto de um cara que ele odiava. Que eu achei o máximo que ele fez, porque ele foi obrigado, ele não queria fotografar o cara, mas ele foi obrigado a pegar aquela pauta. Não, você tem que fotografar, era um magnata do aço, sei lá, e ele achava que aquele cara era o demônio em pessoa, sabe? E aí ele vai e faz uma foto em perspectiva, com uma grande angular, o cara fazendo assim, sabe? Aí deixa o cara grandão e ele usa uma luz que vem de baixo, assim, deixa o cara diabólico. Cara, é sensacional aquela foto. Irado. E é irado, assim, pra mostrar como que o fotógrafo pode realmente passar a mensagem dele, claro, se ele quiser, dúvida, né? Sem dúvida. Não tem essa de você interferir, né? O que também leva a pensar que tinha um professor meu, que foi meu coach uma época, que ele falava que tinha umas questões na época com alguns professores, e aí ele virava e falava assim: Ana, as pessoas só reclamam de coisas que estão incomodando a elas, e geralmente o que elas estão falando é para elas e não para você. Cara. Aí eu falava, cara, é sobre elas e não sobre você. Pois é. Acho que essa pessoa tinha bastante razão. Na sua visão, qual que é o papel da fotografia na construção da memória social e na luta por justiça social? É uma boa pergunta. Eu acho que tem o seu papel mesmo. Eu acho que a gente estava falando o contrário do que eu estava falando agora. Mas, não, porque a fotografia é isso. É claro que tem os enquadramentos, né? As subjetividades estão na fotografia. Mas a fotografia, e aí, claro que no momento em que a gente está vivendo de inteligência artificial e de geração de imagens, depõe um pouco contra isso. Mas a fotografia, como a gente conhece ela, o que está ali mesmo, né? Claro, exceto se você editar. Mas e se você fizer essas coisas de inteligência artificial que são bem impressionantes. Mas aquilo está ali. Se fotografou uma coisa que está ali na imagem, aquilo ali aconteceu, né? Tem uma objetividade. A fotografia tem uma objetividade muito forte, que pode ser usada, inclusive, para isso, né? Você fotografa um ato com 10 pessoas... objetivamente tinham 10 pessoas ali. Pode ser que tivesse 1 milhão atrás. Mas naquele lugar tinham 10 pessoas. Isso pode ser usado dessa maneira, mas ele também é um registro preciso. Nesse sentido, é um registro muito preciso das coisas. E para a criação de memória, eu acho que isso é importante, cara. Eu acho que não vai... Eu acho que, repito, não vai mudar as coisas, não vai por si só operar uma mudança nas coisas, mas é importante que exista registro das coisas. E eu acho que o Evandro é um ótimo exemplo disso. As coisas que o Evandro fotografou são registros, eu ia falar preciosos, mas o tema não me permite, mas são registros muito importantes de uma história do Brasil que tem muito pouco registro, inclusive. Não há muitos registros da ditadura militar. É tudo ainda... Tudo ele era corajoso, segredo. né? Ele era muito corajoso. Inclusive, não só aqui no Brasil, né? Fotografou a ditadura no Chile também. Pois é, cara. E foi o único a fotografar a morte do Neruda. Ele falou aqui no podcast, quando ele veio aqui, ele já estava com a voz bem debilitada, assim. Sei. Que ele teve 2 Covids, né? Sério, eu nem sabia. Uma afetou as cordas vocais e a outra o joelho. Então, ele andava com uma certa dificuldade e ficou bem rouquinho, assim. Então, a gente optou por legendar a fala dele toda. E aí tem um trecho que ele fala que a esposa do Neruda vira para ele e fala assim: porque ele vai até o hospital e aí chega lá e descobre, tem uma foto que ela tá sentada e o Neruda tá numa maca, assim, já morto. E ele faz a foto e em seguida ele fala com ela: olha, eu sou o fotógrafo do Jorge Amado. Eles tinham se conhecido antes, numa pauta do Jorge Amado. E aí ele pede pra entrar e ela fala: entra, você é muito importante aqui. E aí ele vira e fala: não era eu, o Evandro, que era importante, era o fotógrafo para registrar aquele momento que era importante. Era a figura do fotógrafo que ela estava dizendo, não era do Evandro em si. Então fazia sentido, né? Numa época em que a gente não tinha essa facilidade
de celular para registrar. E o próprio Rogério falou uma vez num almoço, que sou muito sortuda. Uma vez eu fui levar o Evandro para eles se encontrarem, acabei almoçando com eles, e aí ele falou que passou a era do mito do fotógrafo. O fotógrafo tinha acesso a tudo, e hoje em dia com o celular todo mundo consegue, mesmo que não seja com a mesma qualidade técnica, o mesmo olhar, passar a informação daquilo que estava acontecendo. Né? Bom, né? Eu acho que para essa função de criação de memória, isso é espetacular. Isso é espetacular. O que está acontecendo em Gaza agora é um ótimo exemplo, mais uma vez. Assim, ali se está criando memória. Isso vai acontecer, vai servir para alguma coisa? Tempo dirá, provavelmente não. Mas ali está se criando memória, de uma maneira que não seria possível. Não entra jornalista em Gaza, né? É impossível entrar. Eles mataram 100 e não sei quantos. Ainda tem muitos trabalhando, mas, cara, tem muita gente tirando foto e fazendo vídeo. Pô, e eu espero que isso um dia seja utilizado no tribunal, cara, contra os genocidas, mas se vai ser usado ou não, paciência. A memória está sendo criada. É importante a memória. Eu acho que as pessoas ainda dão valor à memória, pelo menos quando a gente vê esses filmes de guerra. Eu lembro muito da lista de Schindler. As pessoas, as malas, o que tinha era roupa e foto, né? Cara. Quando a gente perde as nossas fotografias, a gente perde a nossa memória também. Porra. Que conselho você daria para os jovens fotógrafos que desejam se dedicar ao fotojornalismo e... Aí ele vai falar, não faça. Mude de profissão. Eu sempre pergunto, eu queria fazer jornalismo. Aí a pessoa, tá louca, escolhe outra profissão. Cara, é muita responsa, né? É uma dica, né? Se você quer ser jornalista, você não precisa fazer uma faculdade de jornalismo, só se ser jornalista. Né? Eu queria fazer a faculdade. Não serve pra nada. Mentira, não serve pra nada, brincadeira. Mas não é determinante. Pra quem tá começando e quer se tornar foto, cara, é uma... Acho que também, eu não quero ser um apocalíptico, mas também não quero ser um apologético artificial da coisa. É um mercado difícil, tá? Cada vez mais difícil, eu diria. Você acha que é um mercado em extinção? Não sei se em extinção, né? Você acha essas hipérboles tão... Exagerado, né? E assim, meio sem sentido. Que tipo de previsão é essa, né? E pra que ela serve? Dizer o fotojornalismo está em extinção? Eu acho que não. A rigor, eu acho que não. Acho que o fotojornalismo vai sempre ser necessário. Inclusive com essa coisa, né, de fazer imagem, né? O fotojornalismo tem uma objetividade que a inteligência artificial não vai ter nunca. Você precisa registrar uma imagem, vai precisar ter alguém para apertar um botão numa câmera. Então, nesse sentido, acho que é difícil extinguir o fotojornalismo. Mas é um fato que as redações têm menos fotógrafos, que se paga cada vez pior, cada vez menos. Por outro lado, é uma profissão muito legal. Eu não consigo me imaginar fazendo... Hoje em dia, eu tô até fazendo outra coisa, mas eu tô me coçando pra, né? Enfim, faço de vez em quando uma coisa ou outra. E tenho algumas pautas na manga para realizar. Mas é uma profissão que é muito legal, muito boa. E não só fotografar coisa ruim, né? Que é basicamente o que eu fiz, né? Fotografar coisa feia, né? Coisa, não sei como chamar isso. Mas fotografar coisas reais, né? Mas não, o fotojornalismo não é só isso, né? Tem muitas áreas de fotojornalismo que é muito maneiro. Acho que é uma coisa muito gratificante trabalhar com. A sensação de fazer uma boa foto, né? É muito boa. Uhum. Quando você, saca uma câmera, você nem olhou a foto e fala, essa saiu, cara. Essa verdade. foi na veia, assim. Você sente, né? É uma sensação muito boa. Então, assim, a minha dica pra quem tá afim de fazer mesmo, prepara o lombo, vai ser foda. Mas é gratificante também. E aí, em termos práticos, eu acho que tem que meter a cara, assim. Começar a fotografar tudo que puder. Entrar em contato com quem puder, ligar para editor, mandar mensagem, ligar para agência. Eu comecei em agência. Essas agências que são
que te pagam R$10 por foto. Elas existem ainda. Uhum. E é uma possibilidade, assim, você começar a fazer um portfólio, começar a publicar foto, depois você começa a propor, começa a receber pauta, né? Que você começa a receber um pouco melhor. Em vez de você ganhar R$10 por foto que sai no jornal, você ganha 15. Tô zoando. Não, aí você faz uma pauta inteira, eles pagam uma pauta inteira, vai ganhar, sei lá, um pouco mais. Tô brincando. Eu não faço ideia de quanto é que é esse Eu valor também não. hoje. Eu não me considero fotojornalista, eu só fiz 2 trabalhos para uma emissora e o meu trabalho era basicamente acompanhar o vice-presidente executivo do canal, porque eles fazem um... Depois eu te explico, assim. Não queria falar os nomes aqui porque, sei lá, né? Não, é melhor não. E eu lembro que eu tive que assinar um negócio que você, sei lá, você vende até a tua útero, tua alma pra eles lá. Tem uns contratos que você não tem direito a nada. Não sei nem se eles publicam a foto com crédito pra mim ou não. Tem vezes que é melhor nem sair com crédito. É verdade. Tem vezes que é umas pautas que você fala assim, cara, que vergonha, tô fazendo essa porra. E era mais pra ele ter os registros, assim. Eu achava que ele ia publicar aquilo no LinkedIn, sei lá, sabe? Sim. Porque era ele com as autoridades e tal. Uhum. E tinha uma galera lá que trabalhava pra emissora que fazia toda a pauta desses eventos que eles fazem com frequência. E essa galera me tratava muito mal. Assim. Sério, cara? O da última vez que eu fiz, que aí tava rolando esse negócio desses encontros globais, G20 e tal, tinha uma galera do G20, eles estavam falando de questões de sustentáveis, né? Fizeram ali em Ipanema e aí nessa tinha o pessoal da prefeitura, os secretários de saúde, tal, e cada um tinha os seus fotógrafos, né? E os seus videomakers e tal. Aí essa galera era de boa, assim. Aí a gente até me espantei, porque eles vieram me cumprimentar, fizeram amizade. Falei, eu não tô acostumada com esse cara que só me dá uma porrada, porque a primeira vez que eu fui, me apresentei pra eles, falei o que eu ia fazer. Não era uma concorrência, assim. Sim. Mas eles não gostaram. Então, tipo, se eu parasse aqui, vinham 2 e paravam aqui. Mas me imprensavam, sabe? Cara, aí, como se estivesse fazendo o próximo público. Não tava fazendo... Era registro idiota, assim, tipo... Registro idiota não, mas assim, retrato, sabe? Tipo, o cara cumprimentando o outro. Cara, nada demais, assim, né? E aí eu saía e falava, não, beleza, não posso ficar aqui. Então eu ia pra cá. E daqui a pouco os caras paravam um aqui. Eu falava, gente... Aí aquilo foi me incomodando. Eu falei, cara, eu não posso ficar em lugar nenhum que tá assim. Que saco, cara. Né? Eles tinham uma equipe, todos homens, né? Não, ainda mais sendo mulher, cara. E aí, dessa última vez, tinham esses caras que eram de fora, assim. E aí, a gente fez amizade. Aí tinha um que era muito, muito alto, que era um videomaker. E aí, ele veio perguntar, pô, qual é daqueles caras ali que trabalham com você? Eu falei, não. Trabalho contrário. Trabalham contra mim. Eu falei, não, inclusive se eu der mole, eles me atacam, me dão uma rasteira, essas coisas assim. Cara. Aí ele falou, deixa comigo. Aí o cara era muito grande, né? O cara se enfiava na frente de geral, assim. Eu falei, bem feito, aí lá, tá pagando os pecados. Mas enfim, não me considero fotojornalista, né? Já fiz essas pautinhas, assim, muito ridículas. É um mercado mais brutal ainda para as mulheres, assim, bem competitivo. Com quem eu trabalho, Tuane, Maria e outras. Hoje em dia, Tuane e Maria, pô, a galera sofre muito, cara. As meninas sofrem muito. Até esse tipo de coisa mesmo. Teve uma hora que chegou o governador, né? Mas eu já sabia, porque o cara que eu tava registrando tinha que cumprimentar ele lá, né? Então, eles me avisavam. Aí eu fui e avisei os meninos que estavam lá com os secretários. Falei, o governador tá chegando. Ele, pô, valeu, brigadão. Em geral rola esse tipo de solidariedade, assim. E depois mais comum do que não. Não, eles foram de boaça comigo. E depois eles me protegeram, porque quando chega o governador ou o prefeito, vem uma galera. Porradaria, assim, né? E aí ele falou, pô, tu conseguiu fazer a foto? Se não conseguiu, eu posso compartilhar com você, né? Pra você poder entregar. Isso já não é tão comum, não. Aí eu falei, não, cara, de boaça, porque eu sou pequena, né? Então eu me encaixo em qualquer buraco. Tipo, eu fiz do meu ângulo, depois eu abaixei, eu fui pros laterais, aonde tinha um buraquinho ali, eu consegui me encaixar, e era isso. Tipo, e um monte de cotovelo na lente. Guerrilha, Porra. Mas não quero decepcionar vocês não, gente. Vocês querem ir pro jornalismo, vocês isso, acham cara. Mete a cara. Pô, sentiu o chamado da parada. Que às vezes
Tenta. Pode ser que tenha errado. Inclusive, tem uma fotógrafa que eu sou muito fã, que eu queria entrevistar aqui, que é a Gabriela Biló, que tem feito um trabalho impecável. A Gabriela Biló, já vi algumas vezes dela falando sobre isso. De respeitar, tomar umas cotoveladas. Teve uma história bem... Não vou lembrar, foi lá em Brasília. Enfim, claro que foi em Brasília. Mas foi... Porra, não vou lembrar, cara. Mas que ela... Teve um cara que foi bem escroto com ela. Ela contou lá no... Acho que no perfil dela. Mas ela realmente fez um trabalho foda. Chama ela, pô. Vou chamar. Manda uma mensagem. Ela é de São Paulo, né? Ela mora em Brasília, eu acho. Né? Ah, ela tá em Brasília agora? Eu acho que sim. Achava que era São Paulo. Mas eu acho que ela é de São Paulo. Vamos lá. Uma pergunta mais suave. A ver. A ver. Quais fotógrafos te inspiram? E quais trabalhos você considera referência na área? Referência na área? Obviamente o Ripper, né? O Ripper é a grande referência na área. Não sei porquê, mas eu achava que você ia falar dele. O Ripper... Tem muita semelhança. Eu acho que o Ripper, para além dele ser um fotógrafo bizarro, né? De fazer as fotos do caralho. Sim, porra. Você vai olhando aqui os livros, as fotos do Ripper, você fala, cara, toda página que você faz, caralho, essa foto. Você faz, caralho, essa foto. O tempo inteiro assim. E por que ele não é tão conhecido, né? Eu fico revoltada com isso. Eu acho que tem a ver com porque é isso, eu ia falar, além dele ser um fotógrafo muito foda, ele tem um método, né? Ele tem uma maneira de fotografar que é muito correta, na minha opinião, de respeitar muito as pessoas, e talvez isso tenha atrapalhado o reconhecimento dele, mas eu realmente acho que ele não se importa com isso. Essa é a minha mais honesta impressão sobre aquela personalidade, sobre aquele guru, né? Ele é um cara muito gentil, né? Eu acho que isso tudo faz parte do que ele faz. Então ele é totalmente a grande referência, assim. Mas é claro que existem muitos outros fotógrafos. Acho que é até difícil falar, né? Depois do Ripper fica difícil de falar, já é uma boa referência. Mas tem vários, né? Sei lá, tem vários fotógrafos que eu admiro muito, né? Outro dia morreu o Elliot Erwitt, por exemplo, que eu gosto é verdade. Eu gosto muito, acho um fotógrafo, assim... Se eu escolher alguém para roubar todas as fotos, provavelmente seria ele. Sim, são muitos, né? Luiz Braga, por exemplo. Luiz Braga é um cara que eu fico assim, caralho. É uma coisa, olha a foto e falo, caralho, sacanagem. Então, o tempo inteiro, assim, né? A Elza Lima, Valda. Valda é uma grande referência. A Valda é uma grande referência. Valda Nogueira. Das duas coisas. Como fazedora de imagem e como ser humano. Outro dia teve Outro dia a escola de fotógrafos populares tá com uma turma em homenagem a ela, né? E eles fizeram uma exposição. Eles não era deles a exposição, não. A exposição deles vai ser dia 30 agora. Que então a outra foi da galera lá, do pessoal, não sei se os professores, mas não era da turma. Enfim, aí eu fui lá. E aí, cara, tinha algumas fotos que eu não conhecia da Valda. Que, enfim, que ela nunca tinha mostrado. Cara, é muito bizarro. E tinha umas que eu já conhecia, assim, fotos que são, entre muitas aspas, clássicas dela, né? Fotos que ela publicou e tal. E aí, de repente, eu me deparei, o acervo dela ficou com a família dela, obviamente. E aí, cara, tinha uma foto, cara. Eu fui com o Thiago, né? E a gente... Cheguei antes e tal. E aí, pô, foi muito emocionante ver aquelas fotos, assim. Que, porra, a Valda era muito foda. Vai ter exposição da turma em homenagem à Valda na semana que vem. Se você quiser ir, a gente pode combinar. Vamos lá, eu quero muito ir. Recebi o convite de uma aluna. Aliás, eu preciso responder a Erika. Ela mandou uma mensagem, acho que eu ignorei. Tenho essa impressão. Shame on me. É verdade. Pra fechar aqui, tem projetos pro futuro? A pergunta mais difícil de todas. Não tem, não quer contar, é segredo. Não, tem projetos. Tô pensando em algumas coisas com o pessoal do Farpa,
A gente tem... É como se fosse grupos ali dentro, né? Não, aqui a gente tem uma filosofia, a gente pergunta se a pessoa vai falar ou não, aí são outros 500. Pô, essa é pros fotógrafos que querem virar fotógrafo. Essa é a filosofia. Primeiro se faz. Depois você conta. Depois você pergunta. Nesse caso é exatamente isso que você fez. Primeiro você faz, depois você vê o que dá. Qualquer coisa fala, desculpa aí, foi mal. Ou então a pessoa depois fala no final, corta essa parte. Eu falo, tá bom, com tristeza ele cortar. Mas sem correr risco, hein? Primeiro você faz se não tiver risco, senão não faz não. Faz, depois você pede desculpa. Pô. Fala, foi porque mal. Você perguntar, pô, se tirar foto, pô, caralho. Vai falar, a resposta é sempre não. Pô, sempre não. Você faz, depois você pergunta. Mas, não, tenho planos, cara. Tenho planos, tô com algumas... Exposição, quando vai ser? Tem data, não? Estão procurando um lugar? Não, tá tudo certo, só que eu não sei nada. É em maio, se eu não me engano. Em maio, dá tempo então de divulgar. Dá tempo, eu vou te mandar. Eu posso te mandar daqui a pouco. É uma mensagem do WhatsApp que eu te escrevo. Show. Só pra divulgar pra galera, o pessoal quiser ir te conhecer. Vai ser em Curitiba, no entanto. Caraca, vai ser em Curitiba. Vai ser em Curitiba. Se fosse em março, em Curitiba, até conseguia, de repente... Eu acho que não é em março, eu acho que é em maio. Em maio vai ser punk. Mas talvez esteja errado, talvez seja em março. Traz pro Rio, pô. O problema é lugar, né? Vai, tem o edital do CCJF. Vamos tentar. A gente é muito... A gente pode pedir uma ajuda pro Sérgio Burger, eu me achando influente. Só que não, né? Ele veio aqui no podcast, mas não tem essa influência não. Mas de repente, né? Ou não, a gente já tem, a gente pode perguntar. E o lançamento do livro vai ser agora. Vai ser provavelmente em fevereiro. A gente vai ser Vai ser aqui no Rio? Vai ser aqui no Rio. Pelo menos temos o lançamento do livro. Vai ser numa livraria? Vai ser numa livraria. Aquela Rua do Ouvidor, eu esqueci o nome. Livraria da Travessa? Não. Não? Vai. Na Rua do... Folha Seca. Folha Seca, não conheço. É uma livraria pequena e tal, que tem histórico de lançar livros... Irado, tu me lembra, então. Eu te lembro, não, eu vou te mandar daqui a pouco. Show. Porque esse não tem data ainda, mas deve ser em fevereiro. E, enfim, alguns outros projetos aí que espero que saiam do papel logo. Eu vou aproveitar e já deixar um convite pra você aqui no ar, que aí você não tem como dizer não, brincadeira. Tô zoando. Você pode dizer não tem essa não. Bom. Não sou uma pessoa, né, desse naipe. Não, mas eu tô um tempo querendo fazer não uma roda, porque aqui é quadrado, né? Mas uma mesa de bate-papo pra gente falar de imagens ou de histórias, assim, né? E eu acho que você, o Marcinho, tem muito esse estilo de professor, mesmo que não esteja dando aula, sabe? Essa coisa de compartilhar conhecimento. Então, se você diz que eu tenho, eu acredito. Eu acho que pode rolar uma roda boa, assim, de bate-papo. E aí você vem sem moto, né? Marcinho mora aqui do lado. Pra ele é mais fácil. A gente já conversa nas imagens com cerveja, que aí, depois da terceira, as fotos vão ficar com uma leitura de portfólio incrível. A gente vai olhar umas fotos aí? Olhar umas fotos e debater. Umas fotos de outra galera? Então, é o que eu pensei. A gente trazer umas fotos icônicas pra gente começar e fazer ao vivo e já coletar. Eu posso coletar antes algumas imagens pra gente fazer uma leitura. Maneiro. De portfólio. Vambora. Tudo que você falar, eu topo. Então, fechou. Então é isso, gente. Já vou divulgar, vocês mandarem suas fotos. Quer dizer, eu não vou divulgar, não. Tem que falar com o Márcio primeiro, que eu não falei. Ele vai aceitar. Mas eu acho que ele vai aceitar. Porque eles são amigões. Ele conhece olha só que legal, o Márcio conhece o Eric desde criança. Desde criança. Muito irado isso, né, cara? Então é uma amizade de muitos anos. Então, acho que só vai dar bom. Vai dar bom. Obrigada, Eric, pelo seu tempo, pela sua entrega aqui. Tenho certeza que o pessoal vai amar. Pô, tomara. E sou muito sua fã, já te falei isso. Falou abobrinha nada. Sou muito sua fã, já te falei isso. Que isso, que maravilha. Acho que você devia voltar da aula. Inclusive, o Márcio tá tentando convencer ele a dar um curso de fotojornalismo. Tô eu ali também, fazendo, né, as plaquinhas. Que eu também acho que ia ser irado. Eu acho que vai rolar isso aí. Aí, ó, viu? Então, em breve divulgo aqui.
Obrigada. Vamos lá. Não, obrigado, Luciano, de verdade. Foi um prazer enorme. Enfim, espero que não tenha falado muita besteira. Espero que tenha sido, sei lá, interessante, útil para alguém. Não, Mas você foi mandou um prazer, super bem. cara. Foi um prazer. Você viu? Obrigada. Fiquei de boa. Ficou de boa, tava com medo de você ficar nervoso. Não. Tem gente que fica nervoso aqui. Já recebi convidados que estavam passando mal. Te contar se ele tava passando mal o tempo inteiro. Não, mentira. Tava... Não faz comigo, não. Não, foi ótimo, cara. Foi muito bom. Você conduz muito bem a coisa também. Ah, obrigada. Obrigado. Fiquei muito à vontade. Obrigada. Então é isso, galera. Começamos aqui com Chave de Ouro 2025 e até o próximo episódio.